Senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, correalizam nesta ocasião a abertura do Seminário Internacional Repensando o Gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será, então, apurado mediante controle eletrônico de registro de presença. Na data de hoje, 15 de março, o público presencial deve realizar o registro a cada entrada de turno por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório e nos crachás. A cada turno será feito um registro, no total de 2. O público telepresencial deve realizar o registro a cada entrada e saída de turno por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão feitos 2 registros, totalizando 4. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral da entrega, então, de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 30 de março de 2023. Convidamos neste momento para compor a mesa de honra Suas Excelências, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. O senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado. Sua Senhoria, o senhor diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro. Registramos, neste momento, a presença do senhor ministro Augusto César Leite de Carvalho, vice-diretor da ENAMAT. Neste momento, para a abertura desse seminário, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia. Bom dia a todas e a todos. Saúdo o excelentíssimo senhor ministro Maurício Godinho Delgado, diretor da nossa atuante Escola Nacional de Formação de Magistradas e Magistrados do Trabalho, responsável pela organização desse importantíssimo evento. Cumprimento também o excelentíssimo senhor diretor do escritório da OIT no Brasil, doutor Vinícius Carvalho Pinheiro. É a primeira ocasião que recebemos Sua Excelência num evento institucional aqui e desejamos, então, ao doutor Vinícius todo êxito à frente dessa instituição que tem sido nossa parceira permanente e nos ajudado no aprimoramento das condições de prestação jurisdicional na nossa justiça social. Cumprimento meu dileto amigo, ministro Augusto César Leite de Carvalho, que nos honra aqui por sua presença. Cumprimento as excelentíssimas senhoras e senhores desembargadores e desembargadoras, excelentíssimas senhoras juízas e juízes, que nos honram aqui com a sua presença. A nossa ilustre representante da Federação
Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Esse é um momento de muita alegria, ministro Maurício, para todos nós, pela relevância do tema e pela qualidade do evento formatado pela Escola Nacional. Sem dúvida, é extremamente gratificante ver a presença na programação de tantas figuras emblemáticas no mundo acadêmico, no mundo jurídico, na militância pelos direitos da mulher. E é ouvindo quem efetivamente está na luta diária pela equidade, pelo combate às condutas discriminatórias ainda, lamentavelmente, presentes no nosso contexto social, que magistradas e magistrados terão condição de dar cumprimento à diretriz emanada do Conselho Nacional de Justiça, de conduzir seus julgamentos com perspectiva de gênero. Ao tempo em que dou as boas-vindas a todas e a todos ao seminário Repensando o Gênero, a partir das convenções da OIT e das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ressalto que a programação desse seminário foi cuidadosamente pensada pelas comissões de Gênero e de Raça da ENAMAT, em parceria com a presidência do tribunal, particularmente com as incansáveis juízas auxiliares Patrícia Maeda, Gabriela Lacerda e a doutora Adriana, com o objetivo de trazer a debate esse tema de central importância: a necessidade de incorporarmos normativos internacionais e decisões da Corte Interamericana ao arcabouço jurídico de proteção à dignidade de mulheres e outros grupos minorizados. Como sabemos, a nossa consolidação das leis do trabalho completará, no próximo dia 1º de maio, 80 anos de existência. O documento representou um importante avanço normativo para a garantia dos direitos sociais de trabalhadores e trabalhadoras e merece, por isso, ser celebrado. Inclusive, já à época, a CLT se destacava por consagrar na normativa interna vários preceitos plasmados nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, revelando-se um dos documentos mais modernos no âmbito das relações do trabalho e dos direitos sociais. Nem por isso a CLT deixa de expressar o pensamento da sua época. E, por isso, vinha ainda eivada, por assim dizer, de preceitos hoje incompatíveis com o nível de consciência que temos das necessidades da sociedade contemporânea, particularmente no que diz respeito à equidade de gênero e de raça. Precisamos lembrar, assim, que o sistema normativo de proteção da classe trabalhadora também é integrado por normas protetivas estabelecidas por organismos internacionais que cumprem, assim como outras fontes, exatamente a missão de retificar esses equívocos, de preencher essas lacunas e permitir o avanço
no patamar civilizatório, como nos ensina o nosso querido amigo, doutrinador Maurício Godinho Delgado. As convenções da OIT traduzem consenso tripartite, trabalhadores, empregadores e governos, sobre importantes anseios e conquistas da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, permitindo, assim, que o ordenamento jurídico progrida de forma constante e consistente rumo ao ideal de justiça e fraternidade que todos ansiamos. Quando nos debruçamos especificamente sobre o teor das convenções que serão abordadas no evento de hoje, percebemos um importante ponto em comum. Todas elas são resultado de processos de luta por direitos humanos de mulheres ao redor do mundo. E friso aqui, luta por direitos humanos. Os direitos da mulher são direitos humanos e devem consistir preocupação de todas as mulheres, com toda certeza, mas também de todos os homens comprometidos com a realização de direitos humanos universais. Nesse sentido, a Convenção 189 da OIT, norma ratificada pelo Brasil, trata do trabalho decente para trabalhadoras domésticas. E aqui, refiro-me a trabalhadoras no feminino, porque, sem dúvida, trata-se de categoria majoritariamente composta por mulheres. E, no Brasil, mulheres negras, que luta há quase um século para equiparar seus direitos aos dos demais trabalhadores e trabalhadoras urbanos. E aqui o nosso reconhecimento ao trabalho incansável da FENATRAD. Algumas das protagonistas dessa história, figuras reconhecidas no movimento sindical, se fazem presentes, como Luísa Batista, presidente da FENATRAD, que será uma das nossas palestrantes de hoje, e Creuza Oliveira, presidente de honra da FENATRAD, que receberá amanhã a homenagem no âmbito do projeto Gente que Inspira. É uma honra para nós ter, no Tribunal Superior do Trabalho, a oportunidade de ouvi-las e aprender com a sua experiência, com a sua sensibilidade e com a sua capacidade de luta. A sua trajetória nos ensina a não perdermos jamais a capacidade de nos indignar. Logo na sequência da aprovação da Convenção 189 da OIT, e também resultante de um processo intenso de luta por direitos de mulheres e outros grupos vulnerabilizados, a Conferência Internacional do Trabalho adotou a Convenção 190, que trata do combate às violências e assédios no mundo do trabalho. Aprovada durante a conferência que celebrou o centenário da Organização Internacional do Trabalho, em 2019, a Convenção traduz o reconhecimento internacional de que demandas por equidade de mulheres, pessoas negras, população LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, entre outros grupos vulnerabilizados, são centrais, urgentes e indispensáveis para a concretização do ideal do trabalho decente. E foi com imensa satisfação, é preciso que se faça esse registro, que recebemos, no último dia 8 de março, a notícia de que o governo brasileiro encaminhou ao Congresso Nacional para exame
e ratificação as convenções 190 e também a 156, instrumentos normativos fundamentais para a promoção de equidade de gênero no mundo do trabalho. A Convenção de 156, que regula a igualdade de oportunidade de tratamento para trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares, fomentando, assim, a necessária discussão acerca da divisão sexual do trabalho e dos impactos sobre as mulheres da distribuição desigual do trabalho de cuidados. Tratam-se, portanto, de normativas internacionais de grande importância e que retomam as lições trazidas pela intelectual Lélia Gonzalez há tantas décadas. A classe trabalhadora somente pode ser compreendida quando agregamos marcadores como gênero e raça. E, se formos indiferentes a isso, contribuiremos para a manutenção das estruturas sociais de dominação presentes na sociedade brasileira, que é, como todos sabemos, uma das mais desiguais do mundo. A nós, juristas, cabe fazer uso de todo esse arcabouço normativo para que, pelo exercício da jurisdição, possamos contribuir para a superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação. Aliás, a esse propósito, registro que ontem, no Dia Nacional Marielle Franco contra a Violência de Gênero na Política, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução dispondo acerca do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o que está a nos exigir a adoção de lentes de gênero e raça no cumprimento de nossas atividades institucionais. Precisamos, mais do que nunca, melhor compreender todos esses instrumentos normativos, assim como as decisões da Corte Interamericana, para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tal como previsto na Constituição de 1988. Mais uma vez, agradeço a todas as palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite e que aqui se encontram para compartilhar o seu conhecimento. Colho ensejo para cumprimentar o nosso vice-presidente, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e a ministra Maria Helena Malman, que nos honram sobremaneira com a sua presença. Recentemente, num evento no Superior Tribunal de Justiça, referi, e aqui reitero esse pensamento, que no mês de março, em que celebramos a luta das mulheres pela igualdade de tratamento e de direitos, que as nossas homenagens não se restringam a flores ou chocolates, que não se limitem a atos formais e vãos em sentido. Que a nossa verdadeira homenagem, enquanto integrantes do sistema de justiça, se dê com o repensar de nossas atividades para que possamos efetivamente promover, pelo exercício da jurisdição, o acesso à justiça e aos bens necessários para uma vida digna a todas as mulheres e meninas. Desejo a todas e a todos um excelente seminário e, mais uma vez, agradeço por se fazerem aqui presentes. Muito obrigado, um ótimo seminário. Fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor diretor da INAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado.
Bom dia a todas e a todos. Meus cumprimentos muito especiais ao excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes, que preside também esta mesa de abertura deste importante evento. Meus cumprimentos também muito especiais, nossas boas-vindas ao doutor Vinícius Carvalho Pinheiro. Acompanhamos a chegada de Sua Excelência à representação da OIT com muita vibração, desejando a Sua Excelência um período muito frutífero, inclusive de parcerias com as instituições próximas, entre as quais se inclui a nossa querida Justiça do Trabalho, o TST, a ENAMAT, para que possamos sempre aperfeiçoar o nosso trabalho. Quero registrar aqui, doutor Vinícius Pinheiro, que em recente pesquisa feita pela minha assessoria, naturalmente, não por mim, porque são tantas informações na internet, que na 10ª lista eu desisti. Então, coloquei gente qualificada para fazer a pesquisa. O Brasil é um dos países que mais subscreve convenções internacionais. Entre os grandes países que têm maior população e maior extensão territorial, é o líder em subscrição de convenções internacionais da OIT. Nas Américas está em segundo lugar. Perdemos para o nosso querido Uruguai, que é um país que já foi, inclusive, ligado por laços até políticos à nossa nação durante o século XIX. Perder para o Uruguai até para nós é um motivo de júbilo, porque não no futebol, naturalmente, não no futebol, porque o Uruguai é, de fato, um país com uma tradição democrática, trabalhista muito forte, né? Isso, para nós, é um motivo de muita alegria. Então, lembrando também que, embora nós tenhamos tido um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e, imediatamente subsequente, presidente da República, presidindo a nossa delegação brasileira no Tratado de Versalhes, em 1919, quando foi criada a OIT, que foi o presidente Epitácio Pessoa, mas a antiga República Velha, conforme se fala, não subscreveu nenhuma convenção internacional. Ela não tinha muita simpatia pelo campo social do direito. A verdade é essa, os historiadores registram isso às escâncaras. Entretanto, a partir de 1930, o Brasil subscreveu 8 convenções internacionais. Até 1939, quando a OIT suspendeu as suas atividades, se deslocou para o Canadá em função da Segunda Guerra Mundial surgida. Então, isso mostra uma presença muito forte do Brasil e uma parceria, né, intelectual, também jurídica, institucional do Brasil com a OIT. E, sem dúvida nenhuma, as convenções da OIT, que até 1939 já alcançavam um número superior a 60, mais de 60 convenções internacionais e mais de 60 recomendações internacionais, sem dúvida nenhuma, foram fonte material inspiradora da Justiça do Trabalho. O que não é, em geral, enfatizado pelos autores, até eu mesmo não enfatizava, já corrigi nos meus livros que estão saindo em 2023. Por quê? Porque toda a juventude intelectual jurídica que participou do governo brasileiro a partir de 1930, certamente era muito influenciada por esses 66 diplomas internacionais editados pela OIT, né? Então, isso muda um pouco até a explicação histórica da origem do nosso direito de trabalho, que, em geral, por razões que nós sabemos um pouco ladinas, concentra todo o nosso direito de trabalho num documento de 1926 italiano que tem apenas 30 artigos programáticos.
Então, a nossa CLT de 922 artigos seria produto estranho de um documento de apenas 30, se esquecendo dos 66 diplomas internacionais da OIT, 33 convenções, 33 recomendações, que tratam de uma maneira muito fértil, ampla, diversificada do direito do trabalho e que influenciou a nossa juventude da época, né? Então, o nosso júbilo pela sua presença aqui, doutor Vinícius Carvalho Pinheiro, é muito grande e agradecemos a sua presença. Quero cumprimentar o ministro Luiz Correia da Veiga, que foi diretor 2 vezes da ENAMAT, sempre com um trabalho meritório, que todos nós nos pautamos pela excelência das suas 2 gestões. Também o vice-presidente da ENAMAT, ministro Augusto César Leite Carvalho, que nos honra aqui com a sua presença e que é o nosso norte. Não diminui um pouco a nossa margem de erro a presença do ministro Augusto César e de todos os colegas ministros e conselheiros que compõem o Conselho Consultivo da ENAMAT. Também a excelentíssima ministra Maria Helena Malma, aqui presente, nos honrando com a sua presença. Quero cumprimentar todos os palestrantes, as palestrantes, aliás, são todas mulheres, e o que muito nos orgulha, num rol muito diversificado de formação, de experiências de vida, mostrando a importância nesse tema, que é um dos temas cardeais da concretização do Estado Democrático de Direito, a importância de termos realmente o lugar de fala das mulheres, tanto das mulheres e também com a interseccionalidade com a questão racial. Aliás, é uma preocupação do presidente Lélio e é uma preocupação também da escola de sempre enfatizar essas 2 dimensões, porque nós sabemos que a realidade brasileira mostra que as mulheres são, apesar de serem metade ou um pouco mais da metade da população brasileira, ainda não alcançaram o patamar necessário de inserção, igualdade, respeito, dignidade, empoderamento, representatividade em todas as instituições. E nós, o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Escola Judicial vão dar a sua contribuição, como tem dado, para fornecer subsídios, reflexões, instrumentos, técnicas, para que possamos aperfeiçoar a nossa atuação. Quero registrar também, presidente, os agradecimentos. Eu acho que a ênfase, quando é para trazer homenagens, ela é sempre importante. Quero registrar os agradecimentos às juízas auxiliares da presidência, Vossa Excelência já nominou, mas eu gostaria também de nominar, porque têm sido parceiras fantásticas, com uma inteligência, uma competência, uma disponibilidade impressionante, a juíza Adriana Melônio, a juíza Gabriela Lacerda, e agora com a inserção recente, mais recente, da juíza Patrícia Maeda, que participaram intensamente da formação desse evento, e, por isso, o evento está com essa qualidade, com essa diversidade, com essa harmonia entre a diversidade tão impressionantes. Quero também agradecer aos 2 comitês que estudam o tema, né, os 2 temas correlatos, comitês de gênero, coordenado também pela juíza Patrícia Maeda, da ENAMAT, e o comitê de raça, de assuntos ligados ao tema de raça, coordenado pela juíza também, Bárbara Ferrito, ambas aqui presentes. Muito obrigado por essa participação, por essa atuação. E, naturalmente, a toda a equipe técnica da ENAMAT, que é fundamental em nossa
atuação. Senhor presidente, Vossa Excelência já trouxe todas as informações fundamentais sobre a importância desse evento. Estávamos, logo no início, na antessala, dialogando sobre a importância de, nesse período, ora vivenciado, nesses 2 anos, né, nós temos quase que uma insistência em eventos dessa natureza. Sabemos que algumas críticas surgem, não, mas já tivemos um evento mês passado. Sim, mas nós estamos atrasados 400 anos no Brasil, né, com relação à questão não só das mulheres, como com relação à questão racial. Então, para tentarmos fazer o nosso papel, nós vamos realmente repetir eventos dessa natureza, envolvendo todas as 24 escolas, doutor Vinícius, são 24 escolas regionais, trabalhistas, de altíssima qualidade, e nós temos, ontem mesmo, tivemos a reunião do sistema integrado com a presença das 24 escolas durante todo o dia, e teremos 9 eventos dessa natureza. É preciso, então, que esse tipo de evento, que vem sanar uma omissão que, infelizmente, realmente acontecia no Brasil de uma maneira muito severa, principalmente antes da Constituição de 1988. É bem verdade, como bem lembrado pelo ministro Lélio, nós, quando criticamos a nossa realidade, nós temos que também saber fazer os elogios, reconhecer que nem tudo é igual o país dos 400 anos ao século XIX. Eu não vejo realmente como, por exemplo, admirar a Constituição de 1824, que era uma Constituição que sufragava de uma maneira acachapante, inclusive pelo silêncio, não só a escravidão, como o racismo, como também um patriarcalismo insano sobre as mulheres também, né? Então, nesse contexto, além de excluir vários outros segmentos da população brasileira, mas, evidentemente, quando o direito do trabalho vai se formando, e ele vai se formando nas peculiaridades brasileiras de uma maneira muito empírica, né? Há até movimentos grevistas durante o período do Império, mas são raros, né? Há associações de trabalhadores, não, ainda sem o nome do sindicato, no período do Império, mas também são raros. Então, eu creio que não é válido também termos, digamos assim, a ousadia de dizer que o direito do trabalho surgiu no período do Império. Eu acho que seria uma ousadia. As lutas pela dignidade, pela libertação, por melhores condições de trabalho, surgiram, sim, desde, aliás, o período colonial. Autores norte-americanos que estudaram muito a questão da escravidão apontam que o Brasil foi o país líder, na época não era um país, era uma colônia, líder nas lutas de libertação dos escravos, né? Autores que não têm nenhuma razão para fazer nenhum elogio especial à realidade brasileira. Isso, então, é estudado de uma maneira bastante forte por inúmeros historiadores, inclusive lembro aqui um brasileiro, João Reis, da Bahia, que tem vários livros tratando desses assuntos. Então, esse processo de luta, ele existe, mas as instituições demoraram muito a internalizar essas lutas e transformá-las em direitos, em canais de inserção, né? É claro que o nosso direito do trabalho, quando ele vai se formulando, por mais defeituoso que ele tenha sido, e ele trouxe várias exclusões, como as duas mais marcantes, né, foi a exclusão dos trabalhadores rurais, que ficaram excluídos da CLT até o ano de 1963. Aliás, agora, em março, nós completamos
no dia, salvo engano, 2 de março, 60 anos da emergência do Estatuto do Trabalhador Rural, que iniciou o saneamento dessa omissão gravíssima e também a exclusão dos trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras, conforme bem dito pelo ministro Lélio, são a grande maioria dos trabalhadores domésticos. No caso dos trabalhadores domésticos, embora exista uma lei de 1972, ela é tão restrita que ela é uma mera referência cronológica. Na verdade, a Constituição é que rompe com esse processo de exclusão, abrindo um espaço para uma fase de inclusão importante, que demorou muito, mas antes da Constituição não havia essa tendência. A Constituição, na data de 5/10 de 1988, estendeu 8 direitos. Então, com isso, ela deu um alerta para a sociedade brasileira. Esta chaga tem que ser resolvida. E, ao longo dos anos subsequentes, como aconteceu com vários aspectos provocados pela Constituição positivamente, nós tivemos a extensão de nada mais, nada menos do que 38 direitos para a categoria doméstica. 38 direitos. Esse fenômeno é bastante interessante, porque também com relação às convenções da OIT. Recentemente fiz esse levantamento, conforme dito, e sinceramente, nunca havia feito, e fiquei impressionado. 38 convenções da OIT foram ratificadas a partir de 5/10 de 1988, sem contar essas novíssimas. Sem contar essas novíssimas. Seriam já 40, então. Né? Então, efetivamente, a Constituição da República, nas críticas ao sistema brasileiro, nós não podemos desmerecer o papel da Constituição. A Constituição é a nossa grande aliada. A Constituição é que nos salva. E por sorte, o seu núcleo fundamental, composto pelo preâmbulo, pelo título 1 e pelo título 2, não pode ser alterado pelo Congresso Reformador. A própria Constituição não permite isso, a não ser para melhor, para crescer direitos e proteções. E isso tem sido muito importante, porque a nossa tradição excludente, ela sempre reverbera, ela ressurge em fases diversas do nosso país. Então, nesse contexto, presidente, terminando, agradecendo mais uma vez às diversas palestrantes que atenderam ao nosso convite e nos honram aqui com a sua presença. Esse seminário, Repensando o Gênero e também Raça, a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na linha da recomendação do CNJ, que agora se tornou, a partir de ontem, resolução, fazendo, inclusive, menção à nossa querida ENAMAT, inovadoramente, então foi também muito interessante, muito importante para todos nós, da Justiça do Trabalho. Esse seminário ele terá um lado teórico ao lado de um momento prático, e esse casamento, essa harmonização é muito importante, principalmente para um tema que, por incrível que pareça, para nós todos é novo, né? Julgar com perspectiva de gênero. E também agregamos, como fez já o presidente Lélio, com a perspectiva de raça, não era tão comum, por incrível que pareça. Mas, felizmente, sejamos otimistas, vamos sanar este problema. Vamos sanar este problema, estamos avançando, é um momento alvissareiro de fazer. Né? Então, as críticas são importantes, têm que ser feitas, mas agora nós vamos suprir essas omissões históricas que, lamentavelmente, na nossa cronologia aconteceram. Agradeço demais a todas e a todos e desejo o máximo de sucesso nesses 2 dias de trabalho. Muito obrigado.
Convidamos a compor esta mesa de honra Sua Senhoria, a Senhora, Coordenadora-Geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Senhora Luísa Batista Pereira. Neste momento, fará uso da palavra Sua Senhoria, o senhor diretor do escritório da OIT no Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro. Bom dia, Sua Excelência, senhor presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes, senhor diretor da Enamat, ministro Maurício Godinho Delgado, cara presidente da FENATRAD, Luísa Batista, senhores e senhoras ministras e ministros, desembargadores e desembargadoras, senhoras e senhores, para a OIT é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Tá? Eu queria manifestar nosso profundo interesse já em resposta às falas do senhor presidente Lélio Bentes, do senhor ministro Maurício Godinho, nossa vontade e necessidade de estreitar relações, estreitar a cooperação, então, inclusive, queria adiantar que estamos em processo de preparação de memorando de entendimento a ser assinado pela OIT, o TST, com a participação da Enamat, que deverá ser anunciado nos próximos dias, e também estamos muito positivos em relação à possibilidade de ratificações das convenções da OIT por parte do Brasil. O senhor mencionou 38 desde 1988, 8 a partir de 1930. Quem sabe, esse ano, possamos ter duas e talvez mais duas. No nosso planejamento, temos a expectativa de que o Brasil, além da 190 e da 156, também considere a ratificação da Convenção 187 sobre saúde e segurança do trabalho, que se tornou um direito fundamental da OIT, e do protocolo à Convenção 29, que foi uma das primeiras convenções ratificadas pelo Brasil, sobre trabalho escravo, e análogo à escravidão. E é uma ironia, que, apesar de todos esses elementos históricos que o senhor mencionou, senhor Godinho Delgado, ainda hoje estejamos encontrando situações de trabalho análogo à escravidão em série. Na verdade, estamos acompanhando com bastante perto as reuniões da CONATRAI, e ontem mesmo estive com o representante da COETRAI Bahia, e o que nós temos hoje, em termos de resgate de trabalhadores, é somente a ponta do iceberg. E isso se refere não somente a trabalhadores, claro, que estão na lavoura, ou então estão nas vinícolas ou nas carvoarias, mas também no trabalho doméstico. Então, eu queria chamar a atenção também sobre essa ponta do iceberg, que é o trabalho análogo à escravidão dentro do trabalho doméstico, que vai aparecer com mais detalhes já. Há uma demanda reprimida de casos. Se no ano passado foram 2.575 casos, nesse ano, pelo andar da carruagem, vamos superar, talvez, a casa dos 4.000 casos, em termos de trabalho de resgate de trabalho escravo. Como eu mencionei, são dados ainda bastante preliminares. Mas eu queria dizer o seguinte: para nós é um prazer estar aqui compondo essa mesa de abertura desse seminário internacional de repensando o gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas permita-me ressaltar, senhor presidente, que, além de repensar, é preciso ação imediata, para reverter estes desequilíbrios do mundo do trabalho e para torná-lo mais inclusivo e mais justo para todos e para todas. Os senhores e as senhoras são agentes da transformação. São a partir de instituições como essa, que as leis, as regras se transformam em realidade. É verdade que o Brasil está numa posição de destaque em termos de ratificação das normas internacionais, mas, infelizmente, a realidade do mercado de trabalho ainda deixa muito a desejar. Só para citar alguns dados, geralmente se fala do dado de desemprego. O desemprego entre as mulheres foi de 9,8% em 2022. Isso é 2 pontos percentuais acima da média, que foi 7,9%, e mais de 3 pontos acima dos homens. O desemprego dos homens foi 6,5% e o desemprego entre as mulheres 9,8%.
Tá? Então, isso dá já 50% maior que o desemprego masculino. E também, como eu mencionei, a taxa de desemprego ela aponta só uma parte da realidade, né? Porque, na verdade, ela não capta os dados das mulheres que não estão procurando emprego, porque já desistiram, que são as desalentadas, ou então aquelas mulheres ou homens, né, que podem até achar um emprego, mas que não podem trabalhar porque estão numa armadilha do trabalho doméstico, então na economia do cuidado. Tá? Então, se nós tomarmos em conta um grupo maior, né, da população ocupada, esse indicador, né, que é um indicador do déficit de trabalho, ele sobe para 29,5%. Então, é quase assim, 1 em cada 3 mulheres gostaria de trabalhar ou está procurando emprego e não encontra. E esse indicador para os homens é de 17,7%. Então, isso dá uma dimensão do que é a realidade no mercado de trabalho para as mulheres hoje. E por quê? Né? Por que nós estamos nessa condição? Primeiro, por conta da distribuição desigual das responsabilidades domésticas e a falta, né, de estrutura relacionada à economia do cuidado. Tá, isso é claro, né, todas as pesquisas mostram um tempo desigual, né, dedicado às tarefas das mulheres, não remuneradas, entre homem e mulher, em especial as tarefas de cuidado de crianças e familiares a cargo. Então, as mulheres, né, elas assumem desproporcionalmente essas tarefas, ainda mais as mulheres negras. Então, essas atividades podem impedi-las, né, não apenas de estarem empregadas, mas também de procurar emprego de forma ativa. E aí faço referência à Convenção 156 da OIT, que trata desse tema, e que será objeto de palestra que segue esse painel. Segundo ponto, a qualidade de emprego e os diferenciais de salários. O mercado de trabalho é extremamente discriminatório em relação à mulher. E aí, mais uma vez, afrontando aí as convenções 100, né, e 111 da OIT, que são também convenções fundamentais, né, uma sobre igualdade de remuneração, outra sobre discriminação. Tá? Ou seja, a parte de tudo que está escrito, hoje, para mesmo posto, mesma tarefa, mesmo tipo de profissão, as mulheres ganham 20% a menos. Tá? Então, essa é uma realidade, tá, que não é admissível, né, nem do ponto de vista moral, ético, nem do ponto de vista econômico. Tá? Não há por que se justificar que uma mulher e um homem, no mesmo posto, tenham salários diferentes. No mundo, essa lacuna ainda maior. Em geral, as mulheres ganham 51 centavos, né, para cada dólar que ganha um homem, mas no Brasil, aí fazendo os dados mais específicos por profissão, esse diferencial é de 20%. Um terceiro ponto, para não mencionar vários, a violência e o assédio no trabalho. Né? Então, felizmente, o mercado de trabalho continua sendo bastante inóspito para as mulheres. A maioria de nós conhece, ao menos, um caso de alguém que sofreu assédio ou violência no trabalho, e também sabemos que esse não é um episódio isolado. Aí uma pesquisa mundial feita pela Gallup, com a colaboração da OIT, revela que 1 em cada 5 pessoas empregadas sofreu algum tipo de violência ou assédio, seja físico, psicológico ou sexual. No Brasil, também a situação não é diferente. Os dados do próprio TST indicam que foram registrados 77,5 mil novos processos por assédio moral no ano passado, e 4,5 mil são processos de assédio sexual. Então, a violência e o assédio são inaceitáveis moralmente e ameaçam a igualdade de oportunidades profissionais e são atitudes incompatíveis, né, com o trabalho decente, que podem ter impacto direto nas relações no ambiente de trabalho, na reputação das empresas e também na produtividade de trabalhadores e empregadores. Então, a realização desse evento ele tem uma importância fundamental, né, porque é um evento que analisará, né, a aplicação dessas normas internacionais, que pode auxiliá-los, né, nas suas decisões e na elaboração dos seus processos. Eu queria destacar 6 convenções, na verdade, que não todas são tratadas aqui, mas é importante também ter em mente, né, além das que são tratadas aqui, a Convenção 100 e 111 da OIT, da remuneração igual e a sobre discriminação, a 156, que será objeto do próximo painel, uma convenção não ratificada pela OIT, que também é importante, que é a Convenção sobre Proteção à Maternidade, que é a Convenção 183, o Trabalho Doméstico, 189, e a C190. Então, essas são as 6 convenções-chave, né, que a gente pode dizer assim, que tratam da perspectiva de gênero. Neste contexto, queria também saudar a iniciativa, assim como fez o ministro Lélio Bentes, né, de enviar ao Congresso mensagem de 8 de março, né, sugerindo a ratificação das convenções 156 e 90, assim como o projeto de lei
sobre igualdade da remuneração, que vai facilitar a implementação da Convenção 100, né, que, ainda que previsto, né, na CLT, há uma ausência de dispositivos, né, primeiro de identificação da desigualdade de remuneração e de remediação da situação. E também lembrando, né, que a Convenção não é somente em relação à igualdade de remuneração, mas também é fundamental ver o igual valor, né, para trabalho, igual remuneração para trabalho de igual valor. E, por fim, encorajamos o governo que considere também a ratificação da Convenção 183. Então, esse é um espaço privilegiado, grande potencial para balizar a aplicação das convenções e onde se iniciam grandes avanços a partir das decisões de Vossas Excelências. Desejo a todos e a todas uma excelente jornada e contem com a OIT para fazer a igualdade de gênero que a igualdade de gênero seja uma realidade no Brasil. Muito obrigado. Fará uso da palavra Sua Senhoria, a senhora Luísa Batista Pereira, coordenadora-geral da FENATRAD. Bom dia a todos e todas. É uma honra, né, primeiro agradecer ao ministro Lélio Bentes, presidente do TST, e agradecer também ao doutor Maurício, né, o ministro Maurício Gondinho, pelo convite. E, para mim, uma trabalhadora doméstica aposentada, uma mulher negra, estar aqui nesse momento é o sinal de que a gente está no caminho certo, ou seja, a luta das trabalhadoras domésticas, desde a primeira fundação, em 1936, que a dona Laudelina fundou, né? Nossa luta é anterior à CLT. E a gente teve, agora há pouco, né, temos menos de 10 anos que conseguimos direitos antes que outras categorias já tinham há décadas. Então, representando essas mulheres, para mim, é uma honra muito grande, seguindo os passos da dona Laudelina, seguindo os passos da Creuza. E eu fico surpresa aqui com as falas que eu ouvi, senhores ministros, doutor Vinícius Pinheiro, que já nos recebeu na OIT, né? Eu fiquei surpresa com as convenções, né? Saber que o Brasil é o segundo país que mais subscreve convenções, mas as convenções ratificadas pelo Brasil não alcançou ainda as trabalhadoras domésticas, né? A 189 ela está ratificada, mas o texto da convenção, até o que diz a lei, ainda existem muitas diferenças. Nós, em 2016, sofremos o golpe, né? Me perdoe a palavra, mas eu não encontro outra palavra para definir o que aconteceu em 2016. E aí a gente viu um retrocesso nas conquistas da classe trabalhadora no geral. Não foi só as trabalhadoras domésticas, né? Até porque a Lei Complementar 150 ela já veio como um aperitivo, digamos assim, do que seria a reforma trabalhista, né? Porque eu entendo que é uma deforma. Reforma se melhora, não piora. Então, diante disso, a gente passou 6 anos, né, sem nenhuma perspectiva. E o ano passado a gente voltou a ter esperança, voltou a ter perspectivas, né? E hoje a gente já consegue dialogar, né? Já fomos recebidos na OIT, não que o doutor Martim não tenha nos recebido em outras ocasiões, recebeu, mas a gente sabe que, pelo que estava acontecendo no Brasil, havia algumas limitações. Então, hoje a gente já tem uma esperança de que a gente possa caminhar, né? E me surpreende que a Convenção 156 ainda não tenha sido ratificada, né? Eu não sei se eu estou equivocada, mas uma convenção tão importante para nós, mulheres, ainda não ter sido ratificada. E, quando for, como é que vai ser a implementação, né? Hoje, a gente vê que o mundo do trabalho ele é extremamente machista. Por quê? A mulher, mesmo ela tendo a mesma qualificação profissional que o homem, ela não tem o mesmo reconhecimento na hora de garantir os direitos trabalhistas. Então, a Convenção 189 tem um texto onde diz que as diaristas também são trabalhadoras domésticas, e somos, mas a gente viu que o vínculo empregatício só a partir de 3 dias.
Então, citando duas categorias que a gente sempre toma como exemplo, que é a saúde e a educação, mesmo que aquele profissional tenha apenas um dia de trabalho numa clínica ou numa escola, mas ele tem um contrato formalizado, e nós, domésticas, não temos. Sem contar os aplicativos, né? Que a uberização está acabando com os direitos trabalhistas. E eu me sinto à vontade para falar isso, senhores ministros, doutor Vinícius, porque nós estamos na casa onde se defende a justiça social, onde se defende os direitos trabalhistas. Então, eu me sinto à vontade para falar isso. E, assim, a vida é feita de oportunidades, né? E eu não sou uma pessoa oportunista, mas eu sou aquela pessoa que eu vislumbro a oportunidade que possa nos, digamos que nos garantir direitos. E aí eu sou fruto de um projeto que foi conquistado no governo Lula, em 2006, chamado TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Gente, eu parei de estudar muito jovem. Eu fiz até a 4ª série primária. Eu acho que muita gente está aqui sabe, né? Era primário, admissão ginásio e o ginásio, que seria hoje a 8ª série, a 6ª, 7ª, 8ª série. Então, eu parei de estudar. E, em 2006, com 50 anos, eu voltei a uma sala de aula através desse projeto, TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. E foi através desse projeto que eu despertei para a luta, porque eu nem sequer conhecia o sindicato. Eu me filiei, e aí as companheiras, elas diziam que ficavam me monitorando, e eu achava aquilo uma brincadeira. Eu não tinha nem noção o que é que significava a palavra monitorar. Não sabia. Depois eu fui buscar, né, o significado. E aí, depois, elas disseram, olha só, você tem potencial para você ir para a presidência do sindicato. Eu sou de Pernambuco. Então, em 2009, aliás, em 2006, quando eu peguei o meu certificado, eu fui buscar a rede pública e aí eu fui fazer o ensino médio. 2007, primeiro ano, 2008, segundo ano, 2009, terceiro ano, concluí o ensino médio, já estando na presidência do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco, que foi uma briga que a gente travou no cartório, né, porque somos maioria, e o cartório queria registrar como trabalhadores domésticos, e a gente não aceitou. Argumentamos que a palavra democracia é feminina, aí falou a pessoa do cartório falou a língua portuguesa, eu disse língua, palavra feminina, portuguesa, palavra feminina, e a senhora insiste que a gente tem que se registrar no masculino. E somos maioria. Então, o sindicato tem que ser Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco. E hoje é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, né? A FENATRAD, ela existe desde 1997, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Hoje eu sou acho que eu sou a 3ª presidenta, né, da FENATRAD, porque a Creuzinha passou 3 mandatos, a FENATRAD existe há 25 anos, a Creuzinha passou 3 mandatos, com 2 prorrogados por mais um ano, totalizou 14 anos. Teve a primeira, que foi aliás, eu sou a 4ª. Aí teve a Ana Simeão, Terezinha Carneiro da Silva, Creuza, eu. E fui descoberta através desse projeto TDC. Então, como eu disse, eu não sou oportunista, mas a gente tem que aproveitar as boas oportunidades. E aí nós elaboramos um projeto onde nós estamos pedindo a continuação do TDC, né, porque isso aconteceu em 2006, com a elevação de escolaridade, e, em 2011, apenas a qualificação profissional. Em vista disso, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de entregar ao senhor ministro Lélio Bentes o nosso projeto, porque todas essas entidades aqui nós estamos elencando como parceiras, né, que é o Ministério das Mulheres, o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Educação, Ministério da Igualdade Racial, ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e este tribunal, Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós estamos entregando esse projeto, pedimos
que seja aprovado, né, para que a gente possa formar novas lideranças, que é uma carência muito grande no movimento sindical, principalmente no trabalho doméstico, que outras categorias têm a liberação do profissional que vai para o sindicato, né? E as trabalhadoras domésticas não têm. E a gente entende, porque a empresa, antes da reforma, a empresa liberava totalmente quem estava na direção dos sindicatos. Agora só libera quando tem atividades pontuais. E nós, domésticas, nunca tivemos essa liberação e entendemos que o empregador doméstico ele não tem condições de pagar o salário daquela trabalhadora liberada, os encargos sociais, e pagar uma outra trabalhadora para exercer, fazer as tarefas que aquela trabalhadora fazia, inclusive com os encargos sociais. Então, entendemos que na nossa categoria isso é inalcançável. Mas entendemos também que a gente pode formar novas lideranças, principalmente aquelas que, como eu, voltou a uma sala de aula aos 50 anos, e hoje estou aqui representando essa federação, e estou emocionada, né, pelo convite, por estar sendo ouvida por pessoas com graduação superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, é uma honra, e eu espero, na minha próxima mesa, falar um pouquinho mais. Muito obrigada. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Suas Excelências, o senhor presidente do TST e CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, do senhor diretor da INAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, de Sua Senhoria, o senhor diretor do escritório da OIT no Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro, e a senhora coordenadora-geral da FENATRAD, Luísa Batista Pereira, bem como as autoridades presentes e demais participantes. Neste momento, desfaz-se a mesa de honra referente à solenidade de abertura desse seminário e, em sequência, teremos o primeiro painel da programação. Obrigada.